Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Opa, o pessoal já está chegando aqui, um grande abraço então para as nossas convidadas que já estão por aqui, pessoal também de CAP Treinamentos, cursos e tal, muito bom, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, Maristela, César, todo mundo já chegando por aqui. Vamos lá, vamos receber então aqui as nossas convidadas. Opa, cadê as nossas convidadas então? Vamos lá. Alô, meninas, convites enviados. A Viu Paz chegou por aqui. Opa! Bem-vindas! Obrigada. Boa noite a todos. Você me ouve bem? Sim, ouvindo bem. Opa, tem um ecozinho aí. Tem um Boa eco. noite, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Opa, então sejam bem-vindas, sintam-se em casa. Primeira live Acho que Legal de 2023, uma honra recebê-las aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o livro de vocês. Está aqui, ó, já está ticado, já está riscado o meu. Também já consumi aqui, li bastante, com muita atenção. E tem esse aqui, vou mostrar logo, né? Ó, esse aqui tá no plástico, tá bom, gente? Olha só que belezura. No plástico. Esse aqui vai ser sorteado. A gente vai aí promover esse sorteio. Uma gentileza absurda das autoras que estão aqui com a gente. Wagner, obrigado aí, tá bem? Por tudo. Então, uma gentileza enorme, tanto da Gisele quanto da Tânia, que estão aqui com a gente. Então, não só vieram aqui conversar, lançar o disco, dar essa honra de estar aqui lançando esse livro aqui com a gente, né? Conversando um pouco sobre isso, como também mandaram aqui a cópia para a gente sortear com a nossa audiência. Então, sejam muito bem-vindas, muito obrigado, gratidão por vocês estarem aqui, tá certo? Fiquem à vontade, a casa é de vocês. E aí, já passando a bola para vocês, porque aqui a gente tem uma tradição que é a seguinte: eu não apresento as minhas convidadas e convidados, eu digo quem são, digo qual é o tema e passo a bola. Então, tá com vocês, Gisele e Tânia, se apresentem aí, mais uma vez, obrigado, se apresentem aí para nossa audiência. Fale um pouco quem são vocês. Nós que agradecemos aqui o convite, né, tão especial. Vou só falar aqui que tá com bastante eco aqui, na hora que você está falando, tá com bastante eco. Não sei se agora que eu estou falando também. Também, me parece que tem uma de vocês está com uma caixa de som ligada e está captando a própria caixa. O ideal é que use um fone. Usar um fone. É, às vezes está tendo dois, tá sobrando e está captando, aí acontece isso. No celular. Se ali é a caixa. O meu tá só mesmo no celular. É isso mesmo, ao vivo, é isso aí que acontece. De vez em quando tem questões técnicas aí a ser resolvidas. Vamos ver. Bom, eu vou iniciando aqui, agradecendo muito, né, pelo convite. Já acompanho as lives há muito tempo e é uma grande alegria poder participar aqui como convidada. Falando brevemente aqui, né, sobre mim. Sou contadora de formação, sou pós-graduada em auditoria, também especialista em gestão pública e em direito administrativo. Eu já atuo na área pública há cerca de 23 anos, atualmente não mais como servidora, mas atuei como servidora pública por 17 anos, sendo que os últimos 12 como coordenadora do controle interno, né, do município de Osasco. Os 3 primeiros anos lá como auditora e depois como coordenadora do controle. E atualmente atuo como professora e consultora na área de convênios e parcerias com a administração pública e as organizações. Tá, tá Não baixo. estamos te ouvindo, Tânia. Melhorou? Tá bem baixinho. Bem baixinho ainda? A gente praticamente não te ouve. Tá, vamos
dando continuidade, Ai, eu vou melhorou. aqui o problema técnico. Uhum. Melhorou? Mais perto, Sim. assim? Um pouquinho. O ideal é que se você estivesse com fone. Eu vou providenciar aqui. Eu vou pegar. Peraí, um minutinho. Enquanto isso, eu vou cumprimentar o pessoal aqui, para a gente não perder o time. As meninas, nossas convidadas foram aqui colocar o fone, porque de fato tem um ecozinho na transmissão delas por lá. Tá bem? Então, eu vou cumprimentar aqui o pessoal. A Rosa Morcelli, lá do Cuiabá, chegou por aqui. A Tainá Ellison, Verônica Oliveira, Cecília, o pessoal da consultoria empresarial, o ICAP Treinamentos, a Vila Vicentina, de Morada Nova, todo mundo que chegou por aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A Senise Mendes, o César, Maristela, todos que chegaram por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Doutor Fábio, que acabou de chegar. Vamos lá. Gisele, fala então um pouquinho para a gente ver como é que está aí sua captação. Tá. Oi, boa noite. Pronto, agora sim, estamos Tá ótimo? ouvindo Tá bom? bem. Eu acho que agora a gente vai conseguir melhorar com a Tânia colocando o fone também, a gente vai ficar mais estável. Melhorou? Legal. Melhorou? Tá Ainda baixinho ainda. não? Não sei, algum problema aqui então no celular. Vamos lá. Bem, vamos lá. Eu sou Tânia, eu sou advogada de formação e eu estou como procuradora no município de Osasco há mais de 30 anos, no antigo departamento consultivo, hoje Proconsult, que a gente conseguiu criar a PGM, e isso é uma glória para os procuradores. E lá a gente atua dando conselhos, as diretrizes, os subsídios legais para as tomadas de decisões do prefeito e dos demais membros dos órgãos públicos. Eu sou especialista em direitos humanos e em segurança pública no Brasil. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, tá baixinho, mas dá para ouvir. Dá bem, muito bom. Então, mais uma vez. Será que estão me ouvindo? Estou ouvindo, mas de fato tá mais baixinho. É uma honra te conhecer e é uma honra participar das suas lives que eu acompanho assiduamente. Muito bom. Eu que agradeço a deferência de vocês e poder estarem aqui mais uma vez, queria agradecer, né, por estarem aqui com a gente, disponibilizando o tempo de vocês para discutir um pouquinho, como pela generosidade de ter mandado o livro. Ó, gente, esse é o meu, tá aqui com a dedicatória, tá? Para matar inveja. E esse aqui, tá? Ó, no plástico, vai ser sorteado. Então, quem tiver interesse é da editora Lumen Iuris, né? Tá aqui também o nome da editora. Muita gente perguntando, tá, meninas, também pelo livro, onde é que compraram e tal. Muito bom. Então, bacana aí essa repercussão. Tânia, eu acho que é o seu equipamento que está dando esse eco. Tá tanto dando eco quando a gente fala, quanto quando você fala não está captando direito. Tem alguma coisa na configuração sua. Sim, não tenho como resolver agora. Vamos lá. Então, e a gente não consegue te ouvir direito mesmo. A Daniela Balbina esteve aqui também, grande parceira, já está querendo o livro. A Rosa Morcelli também está querendo o livro. Ó, sorteio em breve. Mais tarde eu vou publicar o card. Vou dar logo a regra aqui, vou dar logo um spoiler. Vou publicar o card. A pessoa vai marcar 3 amigos e vai seguir. Obviamente tem que estar seguindo a gente aí, o perfil da gente aqui no Instagram. Então vamos lá, vamos começar então. Conta um pouquinho pra gente como foi a ideia de escrever esse livro, então. A ideia nasceu, eu não sei se vocês estão me ouvindo agora? Baixinho, sempre baixinho. Bom, vou falar alto, ver no melhor, né? A ideia nasceu da necessidade de compartilhar saberes. A dificuldade que nós tivemos junto à administração pública para elaborar o nosso decreto regulamentador e depois aplicar
aplicar a lei no mundo jurídico, principalmente frente às dificuldades junto aos demais membros do poder público, que nós encontramos muito ranço, muito entendimento ainda focado na lei de licitações. Então, nós tivemos que trabalhar todo um contexto para mudar toda a cultura da administração pública a fim de que a lei fosse aplicada corretamente. Diante disso, eu e a Gisele falamos, né? Por que não compartilhar toda essa dinâmica que nós conseguimos empreender com os demais membros, tanto os agentes públicos quanto os membros das OSCs? E foi isso. Veio a ideia de criar um livro, e daí veio a ideia de que fosse um livro de cabeceira, um livro para que os organizadores, os membros das OSCs e os próprios agentes públicos folhassem e dirimissem dúvidas na aplicabilidade da lei. Isso. E aí a Tânia veio, né, fazer o convite e eu fiquei muito feliz com a oportunidade. Exatamente isso que ela falou, né? Nos preocupava muito essa dificuldade no processo de implementação da lei, né? Então isso é um desafio, né? A gente já tem aí mais de 5 anos de vigência da lei e quantos desafios são postos, né? Seja para a administração, seja para as organizações da sociedade civil. Então a ideia foi justamente essa, de poder contribuir a partir do que a gente vinha construindo no nosso dia a dia, né, na nossa vida, na nossa experiência prática ali. Então a ideia foi essa, né, da gente poder contribuir de fato com esses dois parceiros, o público e o privado, com um olhar prático, né, não só teórico, mas esse olhar prático também. Muito bom. E vocês têm, na verdade, então tem uma inspiração da trajetória do que vocês fizeram em Osasco, né? Na toda a criação, em toda a regulamentação, estruturação da aplicação do marco regulatório em Osasco. Conta pra gente também, então, um pouquinho dessa experiência de Osasco. Eu posso falar, Tânia? Iniciar aqui? Isso, na verdade, já até um pouco antes, né? De quando a gente começou o trabalho em Osasco, né, enquanto regulamentação, eu tive a oportunidade de participar, de ser selecionada para um grupo, né, de multiplicadores Miroski. Não me lembro, inclusive, Lucas, eu acho que você também esteve nesse grupo, Miroski, que foi de multiplicadores Miroski. A gente passou uma semana em Brasília, né, na época a Laís à frente, né, como assessora especial da Secretaria-Geral, e ali a gente teve a oportunidade, né, dessa primeira capacitação, que era o objetivo de depois multiplicar isso para os municípios, para as entidades. Foi uma experiência incrível. Eu, particularmente falando, vinha muito com um olhar de auditor, aquele olhar de desconfiança, de ceticismo. Então, como foi importante aquela participação, né, aquele encontro, onde a gente conversou tanto sobre a importância de controle de resultados, a importância da parceria. Então, eu via a necessidade de que a gente pudesse, de fato, contribuir com essa mudança no olhar, né? Ao menos uma reflexão de órgãos de controle. Esse era o meu olhar em primeiro plano, né? Desconstruir aquela cultura, muitas vezes, da desconfiança, né? Trabalhando de uma forma pedagógica, capacitando, chamando para conversa. E aí, quando veio a oportunidade da regulamentação, foi instituído um grupo de trabalho super interessante em Osasco. Tive a oportunidade de coordenar esse grupo. A Procuradoria participou ativamente, a Tânia e mais uma colega. Também a gente foi, né, integrando o pessoal da contabilidade, de finanças, prestação de contas, as áreas FIIs, para fazer uma minuta. A gente colocou essa minuta para consulta pública. E a gente ouviu efetivamente as entidades em audiência pública, dando uma devolutiva de todos os pontos que tinham sido colocados na consulta pública. O que dava para a gente alterar na minuta, o que não teria como, por que não teria como. Então a gente fez um trabalho assim, que eu considero bastante interessante,
que talvez possa servir de uma referência para alguns municípios que ainda estão pensando na edição de um decreto, numa regulamentação, que às vezes fazem ali, né, só uma, duas mãos. Então, a gente fala da importância de uma equipe multidisciplinar pensando a regulamentação e trazendo, né, as parceiras para junto desse processo. Então, aí a inspiração toda começa por aí, né, na reunião desse grupo de trabalho para o decreto. Meninas, o som não tá legal. Tânia, o seu celular tá dando um retorno. E aí fica. Toda vez que a gente fala, dá um eco. Tem alguma coisa no seu fone, ou no seu celular, que tá desconfigurado, que não tá sendo legal. E aí tá comprometendo. As pessoas estão, inclusive, falando aqui no chat que não tá, que tá embolando o som Agora com eco. normalizou. Isso, eu acho que nela, quando ela desligou o áudio dela lá, aí para de ter o eco, entendeu? Olha só, quando... As nossas vezes, então. Eu não sei como é que a gente resolve isso. Só tem que... Vamos fazer o seguinte, Tânia. Primeiro, tá escuro agora, você foi para alguma região que ficou escuro, não estou conseguindo enxergar. E a segunda, a gente pode organizar dessa forma, quando a gente estiver, de repente, ou você pode entrar e sair, né, sair, entrar de novo, desculpa, para ver se a gente resolve isso. Opa, tá aqui o querido Nailton Cazumbá mandando aqui um abraço pra gente, para vocês, colegas, né? Colega de vocês também, né? Nos Sim, cursos, querido. nas consultorias de curso, que legal. Vamos lá. Tânia, fala aí para ver se a gente agora consertou. Tá sem som. Eu tirei o som, é algo aqui com o meu celular, pode ser. Eu tirei o som, agora eu vou ficar sem som. Quando precisar, vamos no eco. Eu vou, por enquanto, tirar o som. Não, mas aí quando você estiver falando, aí a gente, né, aí resolve, porque quando a gente está falando é que reverbera lá. Então, se você desligar, tirar o som agora, possivelmente vai melhorar. Vamos tentar assim, para a gente poder seguir aí um pouquinho. Então, é com você mesmo, jogue duro, fala um pouco então dessa história. A Gisele trouxe um pouco dessa perspectiva de como foi a experiência de Osasco. Acho que você que está na Procuradoria, né? A gente tem tido muita reclamação das procuradorias, né? Como se a Procuradoria fosse um problema, e muitos lugares onde ele é solução, né? Ou pelo menos parte da solução. Então fala um pouquinho dessa sua experiência. Bem, a experiência inicial nossa com relação às relações jurídicas do poder público começa lá atrás, quando o poder público ele começa a subsidiar as organizações da sociedade, depois ela passa a análise dos ajustes, dos diversos ajustes, com diversas nomenclaturas, mas tem o do convênio. O convênio foi quebrado nos termos do artigo 116 da antiga lei de licitação. Então, a dificuldade nossa era muito grande em analisar os ajustes, porque tá com eco? Não. Não está com eco, mas está muito baixo. As pessoas estão reclamando aqui ainda. Vamos ver como faz. E aí, o que acontece? Bem, e aí fui convidada para participar desse grupo de estudo e peguei paixão pela ação das organizações da sociedade civil. E daí para cá, a gente vem desenvolvendo um trabalho minucioso junto aos colegas, porque realmente o que a gente notou foi grande dificuldade dos colegas, porque ainda existia aquela ideia da contratualização, da parceria econômica, né? Do formato da parceria econômica estabelecida pela lei de licitação. Então, trabalhamos junto aos colegas, trabalhamos junto aos membros dos demais órgãos, levando toda a alteração necessária para a aplicação da lei
13019. Muito bom. A gente ainda está com dificuldade de te ouvir, mas vamos lá. Vamos seguir, tá? As pessoas têm mandado aqui no chat, mas vamos seguir. Vamos tentar aí ver o que acontece. De repente, alguma coisa na configuração aí do seu computador. Meninas, tem já perguntas aqui, o chat está movimentado e tal. Primeira questão que eu vi aqui no livro de vocês, que eu acho super importante, a gente tem uma confusão, né? Aqui em Salvador, aqui na Bahia, na verdade, no estado da Bahia, eu ouvi de uma pessoa muito importante, inclusive de que seria discricionário, né? Disse isso numa reunião do Confoco, inclusive, eu fiquei horrorizado. Que seria discricionário para o gestor utilizar o Miroski ou a Lei de OS. Para ele que escolheria. Assim, eu já tive essa discussão aqui com experts, com professores, estudiosos, e todos eles dizem isso é um equívoco. E vocês trazem uma afirmação no livro de vocês, que eu acho que tem a ver com isso, que diz assim, que as parcerias da Lei 3.019 de 2014 são diferentes daquelas dos outros instrumentos. Vocês afirmam isso de forma muito categórica no livro de vocês, isso é muito importante. Né? Eu me lembrei daquela sandice que eu ouvi, daquela má interpretação que eu ouvi, e trago também aqui para vocês esse ponto. Então, fala um pouquinho para a gente dessa diferença, da importância de valorizar o caminho que o Miroski é, né? E por falar nisso, aliás, antes de vocês responderem, quero dar um abraço aqui para a querida Laís Lopes, ela que foi, né? E fez o prefácio do livro de vocês, e que é a nossa referência, a nossa inspiradora também, né? Que coordenou essa agenda do Miroski no governo federal. Laís, um beijo para você. Vamos lá, então. A diferença, então, entre o Miroski, né, as parcerias da Lei 3.019 e as demais que são com base em outras situações, enfim. Falando um pouquinho, aí já aproveitando para mandar um abraço também para a Laís, já tinha falado sobre a oportunidade de, né, ter estado lá em Brasília naquela uma semana, acho que Laís não tinha entrado aqui ainda. E já aproveitando que ela sempre me ouve falar que é uma Gisele antes e uma depois, né, de conhecer a Laís. Então, assim, como eu estava falando, aquela questão do auditor, aquela questão do ceticismo, da descrença, da desconfiança, né? Então, a auditoria trabalha muito nessa lógica. E então eu falo que a partir daquele momento que eu a conheci todo o grupo, aí eu consegui ampliar, né, grandemente aí esse olhar para a importância das parcerias, para a questão da efetividade da parceria, né, para a gente não ter tanta aquela preocupação com o controle de meios em si, na questão financeiramente falando, mas esse olhar voltado para o resultado, né, da importância do planejamento, do acompanhamento e dos resultados. Então, assim, sou muito grata aí pela oportunidade. E aí, falando um pouquinho da diferença, essa também era uma preocupação quando a gente começou, né, a escrever o livro, o que o pessoal brinca das sopas de letrinhas, né? Então, no nosso dia a dia, a gente ouve muito, né, as expressões das organizações sociais. Eu já vi editais de chamamento público da lei dizendo que está convocando organizações sociais para virem participar, ou dizem que vai assinar o termo de parceria. Então, a gente percebe que realmente há uma falta ainda de compreensão dos instrumentos. Né? Então, embora eu particularmente percebo que tem algumas semelhanças quando a gente fala do termo de parceria com a OCIP, do contrato de gestão com a OS, com essa lógica dos resultados que a 3019 também busca, diferente da lógica do convênio, que em si era meramente um viés financeiro, né? Uma questão mais formal mesmo de acompanhamento. Mas a gente busca deixar isso claro. Né, que o contrato a OS ela pode firmar o contrato de gestão pela sua lei específica, e a 13019 ela vem com esse olhar inovador, não cria nenhuma qualificação, não cria uma titulação, né, então basta que seja uma organização da sociedade civil para que ela possa, né, estar apta ali a participar de um chamamento público para apresentar suas propostas de parceria. Então eu acredito que ela ampliou e muito a possibilidade. E o que eu destaco como mais importante é uma parceria de fato focada no controle de resultados, que é inclusive um dos pilares que a gente tem que sustenta o regime jurídico de parcerias,
né, a priorização do controle de resultados. Então, eu acredito que esse aí é um dos principais, né, norteadores. E no caso aqui, a colega está falando da OCIP, né, que aí ela tanto pode firmar o termo de parceria pela titularidade que tem, né, pelo Ministério da Justiça, então ela pode firmar os termos de parceria da Lei 9.790, mas ela também está apta a firmar os termos de colaboração e fomento, né, da Lei 13.019. Só que aí, neste caso, pela Lei 13.019, não se aplicando, né, a 9.790, aplicando especificamente a 13.019. Tânia, vamos lá, vamos ver aí. O som deu uma melhorada, já está todo mundo concordando aqui. Vamos lá. Eu estou meio constrangida porque fico com a ideia que ninguém está ouvindo. Bem, mas vamos lá. Não. Como a Gisele disse, realmente a lei veio a alterar toda a situação da relação jurídica do poder público com o setor privado sem administrativo. Esse foi um avanço muito grande, um avanço que começa lá atrás, né, com a reforma administrativa de 1995, onde eles já buscam introduzir as parcerias, a participação, né, das entidades não estatais, né, que o nome que eles deram à época, as entidades não estatais, as organizações não estatais, que começa com a lei das OS, né, em 98, posteriormente com a lei da OCIP, duas leis que não foram, como se diria vulgarmente, não pegaram, duas leis que não pegaram no mundo jurídico. A OS por conta de uma ação de inconstitucionalidade, que foi julgada somente em 2015, e o seu regulamento também ocorreu somente em 2017, e a lei da OCIP também, de 99, que também não foi muito utilizada, porque colocava muitos entraves se o comparasse com os convênios firmados com fulcro no 116 da lei de licitação, da antiga lei de licitação, porque a nova lei de licitação ela não faz menção nenhuma a convênio, né? É bom até que se coloque isso para se diferenciar mesmo. O legislador aí deixa claro que são situações totalmente diferentes. Muito bom, muito bem. Vamos só aproveitar para cumprimentar o pessoal que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente teve aqui um probleminha técnico já resolvido, ou pelo menos melhorado aqui também, tá certo? Queria cumprimentar a Rosa Ceroni, lá do Fórum do Rio Grande do Sul, a Neuza Renzemann, também lá do Fórum de Tuberculose, lá do Rio Grande do Sul, querida parceira, o Vladimir de Goiás, que está aqui interagindo bastante, e todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, vocês estão por aqui, aproveita, dá o like aí, não tenha, né, economia de like, tá certo? Não cai o dedo, não, ninguém, olha, até hoje não tive nenhuma notícia de ninguém que disse que caiu o dedo, tá certo? Vamos fazer esse algoritmo trabalhar pra gente um pouquinho, e não só a gente trabalhar para eles, então dá um like aí, apoia o nosso trabalho, tá certo? E prestigia aqui as nossas duas convidadas, mais que especiais, começando as lives de 2023, com duas convidadas super especiais e com o lançamento do livro, certo? Que nós vamos sortear esse exemplar aqui no plástico. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu falei que ia fazer essa live hoje, né, antes do carnaval, sabe que calendário baiano, né, não pode, é contra a nossa religião, começar qualquer coisa nova antes do carnaval. Aí, não, mas como é que você vai começar um negócio antes do carnaval? Não, eu vou começar antes do carnaval, porque logo depois do carnaval eu quero entregar o livro. Então, na verdade, né, a live é antes do carnaval, né, logo nas vésperas do carnaval, aqui na Bahia já é quase carnaval, mas a entrega do livro é logo depois do carnaval. Então, simbolicamente, tá certo? O mais importante é a entrega do livro, e isso vai ser feito, o resultado e a entrega, logo depois do carnaval. Então, dia 28, tá certo? Nós vamos voltar aqui, as meninas vão voltar aqui comigo, tá certo? Pra gente poder voltar aqui, falar mais um pouquinho. Certamente a gente vai ajeitar esse som da Tânia aí,
para ela falar um pouquinho melhor para a gente, porque está bem baixinho, mas ela, né, tá dando para entender o recado, mas estava bem baixinho. A gente vai falar um pouco mais e vamos dar o resultado dia 28 de fevereiro para fechar o mês, tá bem? Do sorteio do livro. Então hoje a gente está fazendo aqui o lançamento e no dia 28 a gente volta aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, né? É uma terça-feira, 18 horas, como é a nossa tradição aqui das lives, e a gente vai dar o resultado. Também vou aproveitar aqui para dizer que em março as lives já estão confirmadas, tá bem? Depois eu vou passar tudo direitinho ainda por aqui, dia 28, eu passo direitinho aqui, mas a gente vai ter a Thaís Jennifer Rocha, que é da OAB, da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, e o Fernando Nogueira, que é o atual diretor executivo da ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Então, a gente teve aí 8 anos com o JP à frente, né? E agora é o Fernando Nogueira que está assumindo e a gente vai trazê-lo aqui para conversar com a gente no mês de março. Então, 2 lives já confirmadas em março. Outra novidade, estamos lançando o curso de elaboração ou revisão de estatuto de associação. As 2 turmas em março, tá bem? Então, nos próximos dias sai card, sai formulário de inscrição, sai tudo. Então, aqui já, em primeira mão, anunciando para vocês que a gente está lançando aí os cursos do OSC Legal para o ano de 2023. E o primeiro é o curso sobre revisão e elaboração de estatuto de associação. Então, vamos voltar aqui para a nossa live. Olha, não esqueça de deixar o like, vocês estão chegando aí. O dedo não cai, não cansa, não paga nada mais por isso, tá bem? A live é gratuita, tá aí disponível. Então vamos dar esse like aí para apoiar nosso trabalho. Vamos lá. O Vladimir está aqui dizendo que precisamos criar um grupo. Vladimir, nós no Gosto Legal já temos 4 grupos no WhatsApp e 1 no Telegram, tá certo? São mais de 1.200 pessoas já nesses grupos, mais de 700 conteúdos por ano que a gente tem disponibilizado por lá. Não tem bom dia, boa tarde, boa noite, isso aí é no grupo da família, tá certo? Lá é só conteúdo, todos os dias tem. Tá bom? Aliás, não feriado, nem domingo, e nem no carnaval. Carnaval é proibido, é contra a nossa religião aqui na Bahia. Tá bem? Então vamos lá, vamos seguir, vamos voltar então para a nossa lei 3.019, passado aqui o recado, passado os likes, passado as brincadeiras. No livro tem uma outra parte que vocês tratam de monitoramento e avaliação. O livro é excelente, gente. Muita dica prática, vocês têm que ver. Então, tá lá no site da editora Lumen Juris, e tá, Lumen Juris, enfim, tá bom? E tem esse exemplar aqui para ser distribuído. Então, vamos lá. Vocês falam sobre monitoramento e avaliação, e vocês também, né, marcam essa posição de que a monitoramento e avaliação é diferente de fiscalização. Isso vocês colocam, né, de forma muito assertiva. Fale um pouquinho, então, para a gente dessa conceituação, dessa diferença. Isso. Isso também foi um dos pontos que a gente procurou, né, deixar bem ali, né, tratado, essa diferença do monitoramento e avaliação em relação às ações de fiscalização. E a gente percebe que é difícil, né, essa mudança no olhar. Eu, particularmente, também já vi muitos decretos, né, criando ali capítulos da fiscalização, né? Então, esse olhar mesmo, eu estou buscando um curso de fiscalização das parcerias. E quando a gente observa na lei, quando a lei ela desmembra as parcerias em 5 principais fases, ela em nenhum momento trata a fase de fiscalização, né? Nós vamos ter ali a 4ª fase, que é denominada de monitoramento e avaliação. Então, o monitoramento e avaliação não deve ser confundido com ações de fiscalização. Eu sempre falo muito nas aulas, né, sobre essa diferença, e em especial a diferença do gestor para fiscal, né? Então, em geral, né, a gente fala aqui que fiscal é uma pessoa que, quando ele chega no local, via de regra, ele causa um afastamento das pessoas, né? Seja qualquer ele, né? Seja fiscal da vigilância sanitária, seja o fiscal da Receita Federal, seja um fiscal de trânsito, enfim, né, as pessoas têm ali, né, um afastamento. Agora, a lei não criou a figura do fiscal. Em nenhum momento a gente vai ver, né, a designação de um fiscal. Não, ela diz que tem que ser designado um gestor para a parceria. Gestor é quem faz a gestão, né, é quem atua contribuindo de forma positiva para o alcance dos resultados com o parceiro privado. Então, esse gestor ele deve dialogar com a instituição,
né? Ele deve dirimir dúvidas, ele vai estar junto no dia a dia, inclusive quebrando a cabeça caso eventuais falhas, dificuldades tenham surgido. Então, como é que a gente vai poder resolver isso? Como é que a gente vai minimizar o problema? E como é que a gente vai poder caminhar juntos para o alcance dos resultados, das finalidades públicas previstas para aquela parceria? Então, a lei traz, né, dentro desse ciclo das parcerias, essa fase de fundamental importância para o seu sucesso, que é o monitoramento e avaliação, né, que vem como ações de caráter preventivo e saneador. Né, que a gente deve, eu falo que a gente deve pensar muito na fase de monitoramento e avaliação, especialmente no planejamento da parceria. Né? Então, definindo muito bem quais são os objetivos dessa parceria, quais resultados deverão ser alcançados, as metas a serem atingidas, os indicadores, né, que serão utilizados para aferir esses resultados. Então, a gente já constrói todos esses parâmetros lá no planejamento, né, de forma que quando da execução, né, a administração pública, no seu dever, né, de monitorar e avaliar, ela vem junto com o parceiro privado, ajudando nessa coleta de dados e informações para verificar se o projeto está caminhando bem, né, rumo a seus objetivos, ou se ele precisa de algum ajuste. E se precisar, a gente vai sentar junto, quebrar a cabeça para entender quais são as causas, por que a meta não está sendo atingida, por que o resultado não está aparecendo. Então, atuando junto mesmo compreendendo esse conceito de que a gente está falando de uma parceria, né, que tem esse mecanismo de gestão, de monitoramento e avaliação, focado no controle de resultados, voltado, né, a alcançar os resultados da parceria. Então, não é ali um fiscal que chegou, olha, a meta não está sendo atingida, te dou 10 dias para você, né, alcançá-la. Não é essa a lógica. Né? A gente vai sentar, vai conversar, vamos fazer uma pesquisa de satisfação com os usuários, focado aqui nos objetivos, na meta, por que a pessoa não está vindo participar, o que é que está acontecendo, né? É uma atividade de assistência social, é o horário da oficina que está ruim, é uma questão de dificuldade de transporte, né? O que é que está acontecendo, a atividade não está atrativa, a metodologia está ruim, a gente vai junto, né, parceiro público e privado, tentar entender as causas e pensar em soluções. Então, veja que de forma alguma se confunde mesmo, né, com as ações de fiscalização. Para isso, a gente tem os órgãos próprios, né, seja controladoria, seja Tribunal de Contas, órgãos, né, com essa função, né, fiscalizatória, diferente do gestor da Comissão de Monitoramento e Avaliação, que tem esse outro olhar, né, de fato de parceiro, né, interesses recíprocos no alcance, né, dos objetivos daquela parceria. Tânia, vamos ver como é que tá seu som. Vou ser bem breve, porque parece que tá. Melhorou? Tá baixinho. Tá bem baixinho. O áudio tá tudo ruim. Na próxima vez a gente torna isso perfeito. Bem, o que a gente tem como realmente é que se trata de uma parceria de mútua colaboração para o mesmo interesse, qual seja o interesse da coletividade. Isso é o foco, é o pensamento primeiro que os parceiros devem se mobilizam para formalizar uma parceria que vai nos direitos fundamentais sociais, né? Que essa é a busca do Estado, e a administração, pelos mecanismos que ela possui, ela vai implementando e aplicando esses meios, né, para atingir essa finalidade do Estado. E se pensar a lei no que se refere ao monitoramento e avaliação, ela vai, inclusive, de encontro com o que se tem falado a respeito da governança pública, né? Que o TCU até ele lançou vários cadernos a respeito da governança pública. Opa! Bom, estamos ouvindo, tá ruim o áudio. O Rogério Félix está aqui, entrou aqui falando novamente. Opa! Oi, melhorou? Não, Tânia, tá voltando o som. Eu
para por aqui, então, não é melhor? A gente está com um probleminha então, Rogério. A, a Tânia vai resolver isso na próxima live, quando a gente voltar aqui para o dia 28. A Tânia vai voltar com o áudio aqui, a gente vai fazer um teste melhor. Então, certamente a gente vai mudar essa configuração aí, vamos conseguir. E ela vai ter muito a contribuir com a gente, tá bem? Mas hoje realmente o som não foi dos melhores. Tá bem? Hoje a gente vai ter um protagonismo, então, um pouquinho maior da doutora. Tá bom, Gisele? Né? E no próximo, certamente, a Tânia vai compensar aí também, dando seu ponto de vista. Eu não estou tolhendo sua fala, não, viu, Tânia? Só por conta da questão técnica aqui, de fato, tá bem difícil mesmo, tá baixinho, o pessoal tá aqui reclamando, mas a gente vai consertar isso, certamente. Tenho muito a ouvir, quero muito ouvir também a sua manifestação com relação a essas coisas. Queria cumprimentar e aproveitar o pessoal todo que está chegando, Helena, Célio, Ivone, a Mara Maravilha, que está por aqui também, Rogério, o pessoal do Senado do Ceará, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E não esqueçam, ó, de deixar o like aí, de apoiar nosso trabalho, fazer o algoritmo trabalhar para a gente, não apenas a gente trabalhar para ele, tá bem? Então apoia aí o nosso trabalho, siga a gente aí nas redes sociais e não, dedo não cai, tá bom? Se você apertar aí o like, viu? Então isso é importante de dizer, porque tem gente que acha, viu, meninas, que cai. E aí fica economizando o like. Não, gente, não cai não. Você não paga mais nada na live por isso. Nada, não. É só clicar lá, ao contrário. Você ajuda aí, né? Contribui com o nosso trabalho. Mas vamos lá. Voltando aqui, então, eu tenho uma outra pergunta. Aliás, tem uma pergunta do César amanhã, lá do Espírito Santo. Eu vou seguir aqui o roteirinho que nós fizemos. Eu quero que você fale de prestação de contas. Controle de resultados. A grande discussão, né, e a grande inovação, uma das, mas talvez a mais acentuada, que é a questão do controle de resultados, né, e não apenas o controle do gasto financeiro. Então, fala um pouquinho para a gente aí dessa quebra de paradigma, né, como vocês estão destacando no livro, desse controle tipicamente voltado ao controle financeiro para um novo controle. E aí, aproveitando para dar um alô aqui ao João Santana de Praia Grande, São Paulo, e a Nessionita de São Paulo também. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Deixa seu like aí, que nossas convidadas vão responder agora sobre prestação de contas e controle de resultados. Eu considero... Eu considero também esse como, assim, mais uma das mudanças centrais, né, da nova lei. Então, a gente percebe que a lei, ela vem com grandes inovações, né? Quando a gente pensa no antes e depois, quando a gente pensa como eram as coisas na época do convênio e como são agora. Difícil de quebrar esse paradigma, né? Que é aquela cultura já arraigada, aquele modo de trabalho. E é muito comum que a gente ouça, seja de um lado ou de outro da parceria, a história de que sempre foi feito assim, né? Mas faz 20 anos que é feito dessa forma, agora a gente vai mudar. Então, a gente percebe que tem uma resistência, de fato, à mudança, né? E em especial nessa questão da prestação de contas. Então, eu já até tinha citado ali que a lei traz, né, dentre os seus pilares ali que são citados no artigo 6º, ela fala da priorização do controle de resultados, que é o que vai conversar com essa nova forma de pensar a prestação de contas. Então, era muito comum até então, quando a gente falava dos convênios, que quando você pensava, entidade X prestou contas, aí você já pensava, logo associava a ter entregue notas fiscais, né, os dolerites, as guias de recolhimento. Então, praticamente, a prestação de contas ela se resumia a esse aspecto financeiro, né, a entrega da documentação. Então, foi repassado R$50 mil e, ao final de determinado período, era entregue, enquanto prestação de contas, essa documentação financeira. E se ela estivesse ok, a prestação de contas estaria aprovada. Mas havia pouca ênfase no controle de resultados, né? Isso foi, inclusive, diagnosticado pelo grupo de trabalho, né, que foi instituído em 2011, para fazer os levantamentos de quais eram os principais problemas apontados nos convênios e as propostas de solução. Então, essa pouca ênfase no controle de resultados foi apontado como um dos principais problemas que a gente tinha, né? Então, era muito uma lógica desse repasse, entregava-se a documentação financeira, mas não tinha, de fato, esse acompanhamento
por exemplo, por meio das ações de monitoramento e avaliação, por meio de indicadores, né? Então, no final das contas, acabava não se tendo a ideia realmente da efetividade daquela parceria, né? De como que aquilo, de fato, aquele objeto, ele contribuiu para o impacto na sociedade, né? O que ele transformou numa realidade social onde aquele projeto foi implementado. Então, a gente não tinha em si esse acompanhamento, né? Então, aqueles objetivos foram alcançados, as metas foram atingidas, como eu havia dito, né? Então, por exemplo, as parcerias na área de assistência social, muitas vezes vamos pensar no caso de promoção de ações à pessoa com deficiência. Muitas vezes você vê ali proposta algumas oficinas a serem realizadas, né? Uma oficina de culinária, uma oficina de dança, para promover a autonomia da pessoa, né? Ok. Agora, uma coisa é eu ver a documentação financeira relacionada à equipe, relacionada ao que foi comprado, ao que foi contratado. A outra é a gente verificar se realmente as oficinas, com aquela metodologia estratégica que foi pensada e foi implementada, ela conseguiu alcançar o resultado? Ela promoveu a autonomia da pessoa? Né? A gente tinha ali uma meta estabelecida de X% de pessoas com essa autonomia conquistada. Isso foi, de fato, alcançado? Né? Então, hoje, você tem essa mudança no olhar de que não basta meramente a gente pensar na questão financeira. Né? Ela é composta, em primeiro plano, de documentação que demonstra, de fato, a execução, que é o que a gente enxerga no próprio conceito de prestação de contas. Né? Um procedimento para verificar a execução, o cumprimento das metas, o alcance dos resultados. Então, para isso, a gente precisa desse acompanhamento, de fato, mais par e passo, né? Contribuindo parceiro público e parceiro privado nesse resultado. A gente precisa de um melhor planejamento dessa parceria para que a gente até possa acreditar no controle de resultados, que eu percebo que esse também é um desafio. Né? Muitos ainda focam pura e simplesmente na questão financeira por não acreditar no controle de resultados. Né? Às vezes essa falta de compreensão da importância da parceria, né? Que a parceria está com o instrumento para a gente transformar os vários direitos que a gente tem na Constituição Federal ou em outras leis em políticas públicas efetivas, né? Que permitam, de fato, o acesso àqueles direitos aos seus destinatários. Então, eu acredito que esse seja um ponto ainda difícil, né? Para a gente chegar mais próximo do que era, de fato, o espírito da lei, né? Então, as pessoas ainda caminham a passos lentos em relação a isso. Já tenho ouvido algumas experiências sobre o começo de mudança de olhar por parte de órgãos de controle externo, né? Que até que fico muito feliz aí com algumas experiências que foram relatadas, mas é isso, né? A gente espera caminhar justamente nesse sentido, né? E só uma questão que eu lembrei aqui agora, que a lei fala que a prestação de contas deve considerar a verdade real, né? Então, da gente buscar realmente, né, essa efetividade da parceria. Então, só aquela documentação financeira, ela não vai nos dizer realmente, né, que houve a efetividade, né, que teve ali, que eu consiga validar impactos, enfim. Então, eu acredito que quando a gente conseguir, de fato, mudar esse olhar, compreender esse novo espírito da lei, eu acredito que isso vai ser muito positivo, né, para a implementação efetiva de políticas públicas por meio de parcerias. Muito bem. Tânia, será que você consegue? Não estou te ouvindo. De fato, estamos com problemas técnicos aqui com uma das nossas participantes, Tânia, mas dia 28 estaremos aqui de novo para dar um resultado. Opa, de novo então, aproveitar para falar de novo aqui, chamar o pessoal, ó, olha o livro aqui, Aplicando a Lei 13.019 de 2014, das autoras Tânia e Gisele, que estão conversando aqui comigo. A Tânia teve um probleminha aqui no áudio dela, vai voltar dia 28, certamente ela vai falar um bocado no dia 28, tudo que não falou hoje, porque o som não tá tão legal, tá bom? Mas o sorteio tá válido, tá tudo válido. O único problema aqui foi a questão aí na configuração do fone, mas dia 28 já tá resolvido. Então, ó, daqui a pouco, ou até no máximo amanhã pela manhã, vai estar lá no nosso Instagram, aqui no nosso Instagram, na verdade, no perfil, o card da promoção. Você vai lá, vai marcar 3 amigos, vai seguir o Oscar Legal Instituto no Instagram e você vai estar concorrendo a esse exemplar ainda no plástico,
né, do livro das meninas que generosamente nos deram de presente aqui, mandaram um pra gente do Oscar Legal e um para ser sorteado aqui, tá bem? Então, importante aí registrar também a generosidade delas em ter encaminhado aqui o nosso um livro para a gente sortear. Teve alguém aqui que perguntou pelas redes sociais e agora tá mandando aqui o WhatsApp para mim. Olha, querido, não posso te inserir no grupo agora não, porque eu tô aqui na live. Você tá assistindo aí, tá vendo? Daqui a pouco, quando terminar a live, eu faço isso, tá bom? Não se preocupe que você não vai perder a promoção, tá bom? A promoção é lá no Instagram. O resultado sai dia 28, tem até o dia 28 para participar. Então não me agonie agora não, porque daqui a pouco eu coloco você no grupo, tá bom? Ó, o resultado dia 28. Não se preocupa que você vai poder concorrer. Então chegou uma pergunta aqui. Eu vou fazer uma pergunta que chegou aqui de um queridão, né, que é o César lá do Espírito Santo, parceiro, já esteve aqui falando do Miroski lá no Espírito Santo. E hoje ele está por aqui assistindo com a gente e ele tem uma baita experiência, né, lá da Escola de Governo do Espírito Santo. Então ele fez uma pergunta muito legal, que é o seguinte: considerando o disposto da Lei 3.019, no artigo 3º, né, as exceções de aplicação da Lei 3.019, e aí ele destaca o inciso 10, a questão dos serviços sociais autônomos, tá? Então no artigo 3º está lá como exceção, e aí ele diz que no artigo 84A diz o seguinte, que a partir da vigência desta lei somente serão celebrados convênios nas hipóteses do parágrafo único do artigo 84. E que isso, de repente, deixaria dúbio esse dispositivo. Eu penso que está muito claro lá no artigo 3º, mas queria ouvir a posição de vocês com relação às parcerias, formalização de parcerias do poder público com as organizações, as entidades do chamado Sistema S. Então, a gente percebe que esse, de fato, é um ponto bastante polêmico, né? Assim, gerou bastante discussão. Se salvo engano, isso vem com a alteração em 2015, né, da 13.204. Acho que isso, salvo engano, não estava, né, no texto inicial da lei. E, na verdade, eu me lembro, não me lembro atualmente dessa discussão, mas me lembro a época que se discutia muito que o que restou, inclusive com base no 84, né, que ele reduziu os convênios, a questão dos convênios entre os entes federados e no caso da saúde, né, das ações complementares ao SUS, com as OSCs. Então, o que se discutia muito à época, de fato, é que isso teria ficado para a própria lei de licitações e contratos administrativos, né, firmando os contratos administrativos. Eu não me lembro como que ficou isso agora, mas me parece até que havia uma intenção de um projeto de lei para modificação, né, desse dispositivo, para que pudesse também, sim, firmar parcerias, mas até o momento, né, não se tem aí novidades em relação a isso. Então, no atual momento, ficaria mesmo ali pela lei de licitações e contratos, né? Exatamente. Então, permanece o convênio ou uma figura similar, né? Como diz, que não é um contrato, então seria um convênio, seja o nome que chama, termina tendo natureza jurídica convenial. Então tem muita gente perguntando aqui como é que compra o livro. Então eu acabei de colocar aqui no chat, tá bom? O link, você copia aí, cola, o link da editora, e as meninas vão falar aqui também, então deixa que as meninas vão dar essa dica também, mas eu coloquei aqui o link da editora, tá bom? Para quem quiser comprar o livro, tá certo? Isso importante. Pessoal da ICAP também, treinamentos, um grande abraço para vocês, uma honra ter vocês aqui com a gente, tá certo? Sei que a professora está por aqui, o Nailton também, que é um grande professor aí de vocês também, sempre está por aqui, um parceirão, tá certo? Isso é importante. Então eu queria aí só cumprimentar o pessoal que chegou, querida, a Helenice lá da Praia Grande também, ao pessoal da Estação Orgânica Grapiúna e do Cine Clubistas de lá, também estão por aqui, muito bom que vocês estão por aqui, também agradeço por demais a audiência de vocês e de todo mundo que está por aqui, tá certo? Então, vamos voltar aqui para outra pergunta que chegou aqui, que é o seguinte: a posição de vocês com relação ao rol de documentos para fazer as parcerias, que as organizações precisam apresentar para formalizar as parcerias. Eu entendo,
né? E tem o vício na doutrina, que esse rol é taxativo. Ou seja, Sim. os documentos é os que estão lá na lei. Não pode inventar documentos, sair pedindo qualquer coisa, porque isso não tem base legal. Não é exemplificativo. Tá? Não é só um exemplo, a partir dali você pode inventar outros. Não. Né? São os documentos que estão lá. Então, essa é uma posição de vocês, não é, eu não cheguei ainda nessa, eu vi lá, mas não cheguei numa parte em que vocês afirmam se é taxativo ou se não é taxativo, eu não vi essa frase, mas vamos lá, deu a entender que sim, mas quero ouvir de vocês também isso. Eu, inclusive, esse é um ponto que eu falo muito nas minhas aulas, né, que às vezes as exigências, né, que a entidade faz, às vezes exigência de certificação, eu falo, mas espera aí, isso legalmente é possível, né? Então, eu acredito que tem alguns documentos, o que eu lembro aqui de bate-pronto, por exemplo, de uma questão que poderia ser à parte, em relação, que eu digo, aos artigos da lei que falam da documentação, né? Artigos 33, 34, 39, mas a gente tem, por exemplo, uma questão de que quando se trata, né, de uma parceria no âmbito da assistência social, por exemplo, a lei orgânica da assistência social vai exigir que, para que a entidade possa atuar, né, na área de assistência social, prestar um serviço assistencial, ela tem que estar inscrita no conselho. Né? A gente tem também uma questão do ECA, o Estatuto da Criança, que vai exigir que ela tenha também a inscrição, né, o registro no conselho. Então, a própria lei, no artigo 2º-A, vai trazer que as parcerias deverão respeitar em todos os aspectos as normas específicas das políticas setoriais, né, e das instâncias de pactuação e deliberação. Então, não é uma questão arbitrária, eu diria, né, da administração, eu vou exigir tal documento. Não, a gente tem a observância ao princípio da legalidade. Né? Então, realmente é um documento que, para que a gente possa celebrar aquela parceria, nós vamos precisar daquela documentação. Né? E outras, como, por exemplo, o Conselho Nacional da Assistência Social, que vai exigir que a entidade seja cadastrada no SEBAS. Né? Então, tem ali algumas especificidades de algumas políticas públicas que a gente vai precisar observar, né? Até por conta da legalidade. Então, não é a bel prazer do administrador público, né? Mas a gente tem ali uma base legal para qualquer tipo de documento que for ser exigido. Muito bom. Legalidade. Precisa ter base legal. Se não tiver base legal, gente, não é regular. Você não pode exigir documentos que não estão na lei. Tenho discutido isso, vez por outra, aparece cada um edital que, né, Nossa Senhora, vem com coisas que não tem cabimento. E queria dizer para o pessoal aqui o seguinte, a gente está com duas convidadas, a Gisele e a Tânia. A Tânia teve um probleminha técnico aqui com relação ao som, por isso que ela está caladinha ali, mas ela vai voltar no dia 28, as duas voltarão no dia 28, e a Tânia certamente vai compensar aí, vai falar um pouquinho mais na próxima, porque de fato a gente está tendo um probleminha com o som, tem um eco, o comecinho da live foi um pouquinho mais difícil, depois a gente conseguiu aí ajustar, mas de fato a gente está com esse probleminha, tá bom? Então não estamos tolhendo aí a voz da nossa amiga e nossa convidada, não, ao contrário, é realmente um probleminha técnico, tá bom? Deixar muito claro aqui, e no dia 28, quando ela voltar aqui, certamente ela vai ter muito a contribuir. Aliás, vou dizer para vocês que estão aqui assistindo, né, que mandem suas perguntas, continuem mandando, a gente vai continuar aqui esse bate-papo, né, no dia 28, então vocês podem mandar as perguntas, o que eventualmente a gente não conseguir resolver hoje, a gente volta no dia 28, para além do resultado do sorteio do livro, teremos também, né, a continuidade aqui do papo. Para quem perguntou também, o pessoal que perguntou aqui, sim, a live ela fica disponível aqui no Instagram durante um tempo e ela vai para o nosso canal no YouTube, tá bom? Então daqui a pouquinho, no máximo até amanhã pela manhã, a gente já está subindo a live lá para o nosso canal no YouTube. E quem não viu aqui, eventualmente, ou quem não tem Instagram, né, muita gente pergunta, eu não tenho Instagram, como é que eu faço? Então assiste, não vai poder assistir ao vivo, obviamente, mas assiste logo na sequência lá no nosso canal no YouTube. Você sabe, meninas, que uma vez alguém me disse que tinha resolvido ali um probleminha conjugal, porque durante as lives ele lavava o prato. Então sempre tinha aquela confusão de que hora ia lavar o prato, né? Então, ele aí disse, não, agora tá beleza, porque eu boto a live lá
enquanto eu estou lavando prato, estou assistindo, resolvo dois problemas. Me informo, né? E ao mesmo tempo ajusto o negócio da louça que eu deveria lavar outra hora, então eu resolvo ali. Eu digo, ótimo, então veja você, eu nem imaginava que a live poderia ter um alcance aí para resolução e mediação em questões conjugais. Tá bem? Então é por aí. Bom, a Mônica, vou dizer para você, ela está perguntando um pouco com relação à prestação de contas, o que mudou, tá? Eu vou falar para você, rebobina a fita aí, porque a gente falou sobre isso, a questão da prestação de contas, de ser por objeto, né? Não ser apenas só na movimentação financeira. Então, vou falar para você aí, rebobinar um pouco, assistir daqui a pouco aqui, ou assistir lá no YouTube, que vai estar disponível para vocês, tá bem? É isso então, meninas. A gente vai... Não vou seguir aqui, que tinha uma pergunta ainda, não vou seguir, tá certo? A gente vai deixar para o dia 28, tá bom? Infelizmente tivemos aqui esse probleminha técnico, estava muito afim de ouvir aí, né? A Tânia também, mas estava bem ruimzinho o áudio. De todo modo, agradecer demais a vocês por a presença aqui, pela conversa, agradecer a live de hoje, agradecer já pela próxima, né? Que estaremos aqui no dia 28, reforçar para o pessoal aí, ó, vou até chegar pertinho aqui para dar para ler, tá bom, ó? Aplicando a Lei 3.019, tá certo? Das autoras aqui, da Gisele Carine, da Tânia Lourenço, tá aqui o livro, no plástico ainda, ó, para ninguém dizer que eu tô mentindo, tá aqui no plástico, tá certo? Esse é o que vai para vocês, esse aqui é o meu, que tá aberto com dedicatória, que eu já tô lendo, né, degustando, é muito bom o livro, recomendo muito. Então, quem quiser já ir comprando, beleza, mas quem quiser de repente esperar para ver se consegue é sorteado, no dia 28 estará disponível. Então, reforça aí, meninas, o livro, onde está aqui a Flaelma, querida Flaelma lá de Porto Seguro, está aqui perguntando onde é que vende, qual é o site. Então, reforcem aí e aproveitem, já faz as considerações finais, as honrosas despedidas por hoje aqui nesta live. Ele está disponível para venda no próprio site da editora Lumen Juris. Então, pode dar uma busca ali no Google, aplicando a lei número 13.019 de 2014. Ele está também em outras plataformas, mas ele tem um preço acessível, como a Tânia falou, ele está com uma promoção aqui esse mês no site da editora, então vale bem a pena por ali. E eu quero aproveitar para agradecer a oportunidade, o convite. Como eu falei, uma grande alegria ter sido convidada. Já acompanhava as lives do Oscar Legal há muito tempo, sempre, né, contribuindo muito aí para o nosso dia a dia. Então foi um grande prazer, uma grande alegria mesmo ter recebido esse convite, poder aqui contar um pouquinho da nossa experiência para todos, compartilhar com vocês. Foi muito bom. Agradeço pelo convite. Não está saindo o som da Tânia. A gente não está te ouvindo, Tânia, infelizmente. Não estamos conseguindo te ouvir. Então, infelizmente, a nossa convidada Tânia teve um probleminha no som, mas ela vai falar bastante na próxima, tá certo? Dia 28, é ela quem vai falar aqui, tá bom? Nem eu, nem você, Gisela. A gente combina que a gente vai ficar quieto. Deixa ela falar à vontade. Só falando aqui em nome dela, acredito que ela me dê essa carta branca para falar também em nome dela. Com certeza ela está ali agradecendo pelo convite, né? Quando veio, ela também ficou muito feliz. Ela falou, poxa, que honra, já acompanho há tanto tempo, né? Então ela ficou muito feliz também. E a gente estava super ansiosa para estar aqui com vocês hoje. Então foi muito bom. A gente agradece muito. Muito bom, muito bom. Uma pena mesmo esse problema técnico aqui. De todo modo, agradecer por demais a presença de vocês aqui, o bate-papo e toda a troca de experiências também. E a generosidade do livro, tá certo? Gente, o livro é excelente, tá bom? Então vamos fazer aí, vamos movimentar essa rede, vamos se inscrever, vamos, né, participar do sorteio. E aqueles que eventualmente não forem contemplados vão poder comprar ali na editora. Então a Gisele já deu a dica. O pessoal da ICAP Treinamento está aqui já dizendo que dia 28 tem mais. Agradeço, porque eu ia reforçar exatamente isso aqui. Dia 28 a gente vai estar de novo aqui. Então a gente continua a conversa. Mandem perguntas, mandem questões. A gente continua a conversa e a gente... Opa!
e a gente solta o resultado do livro, tá bom? E outra coisa, que antes que alguém pergunte, o livro a gente encaminha gratuitamente, tá certo? Por nossa conta, tá bom? A Gisele já mandou para aqui, e agora daqui para casa da pessoa, você vai mandar seu endereço, a gente vai entrar em contato, vai mandar o endereço direitinho daqui para casa da pessoa, o Oscar Legal manda, tá certo? Na faixa, gratuitamente, não vai pagar nada por isso, tá bem? Então, é só o apoio que vocês dão aí ao nosso trabalho, é uma troca, é uma vivência, enfim, um fortalecimento do campo social. Queria terminar, então, agradecendo mais uma vez a todo mundo que está por aqui. Muito obrigado. Convidar todo mundo, então, no dia 28, a gente está de novo aqui. Se segue na live e dá o resultado do sorteio. Em março, 2 lives já confirmadas. Dia 14, Thaís Jennifer Rocha. Dia 28 de março, Fernando Nogueira, da ABCR, vai estar por aqui também. E fiquem ligados e ligadas, porque vem aí o curso de elaboração e revisão de estatuto, 2 turmas em março. Primeiro curso que a gente está lançando pelo Oscar Legal. Isso vai ser muito bacana, tá bom? Daqui a pouco a live está lá no YouTube. É isso. Live quando é boa, a gente pisca o olho e acaba. Então por hoje é só, mas a gente volta com essas convidadas no dia 28. Um beijo para todo mundo. Até a volta. Brigadão, meninas, mais uma vez. E dia 28 a gente está de volta aqui. Até mais. Obrigada. Até a próxima. Um abração aí para todos. Até mais.